Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Percy Jackson, o Deus da Magia. Capítulo 11. Já se passou um mês desde que cheguei ao acampamento, e encontrei ao longo do meu caminho certas dificuldades no meu caminho para o autoaperfeiçoamento, por exemplo. Aparentemente eu sou péssimo no combate corpo a corpo. Eu não sou o pior do acampamento, mas certamente não sou o melhor. Luke, Clarice e Annabeth estão constantemente chutando minha bunda nos treinos, e Clarice parece gostar disso. E então as pessoas se perguntam por que ela cai na lama 10 vezes por dia. Ah bem, a maioria das crianças ria de mim, esperando que eu ficasse bravo, mas eu não estava. Eu sabia que quase todo mundo aqui tinha uma vantagem injusta sobre mim, o que se chamava de anos de treinamento com o criador de heróis, mas nem tudo era ruim para o pequeno Adam. Graças aos filhos de Hecate eu aprendi muito sobre magia grega. Pegando emprestados todos os seus livros, eu os devolvi, e aprendi algo interessante: a magia grega era consideravelmente mais fácil e ao mesmo tempo mais difícil do que a minha própria magia. E antes mesmo que você pergunte como pode ser mais fácil e mais difícil ao mesmo tempo, bem, a resposta está a seguir: aprender a teoria da magia grega é fácil. Os encantamentos são muito fáceis comparados aos que costumo usar. Mas às vezes os rituais são longos demais para algo que eu possa fazer com minha magia em poucos segundos. Então acho que a moral da história é: usar o que for adequado à situação? Me é bom o suficiente. Você vai se juntar a nós na captura da bandeira hoje? Annabeth perguntou, tirando-me da minha linha de pensamento. Não, sorri. Com meu comportamento eu adquiri um monte de inimigos. Não, inimigos é uma palavra dura, conhecidos irritados que trabalham melhor. Qualquer um. E por um monte quero dizer a totalidade da cabana de Ares. Então se eu jogasse isso, todos eles iriam ignorar a captura da bandeira para tentar me espancar. E antes que alguém pergunte, não me arrependo de nada. Você está realmente com medo de Clarice? Annabeth sorriu, o transformando meu orgulho em arma. Eu ri. Eu respeito sua astúcia, mas também odeio você por isso. Estou dentro. Embora eu tivesse meus motivos para evitar tais jogos, seria divertido trollá-los em captura da bandeira, mas teria que ter cuidado para não levantar qualquer suspeita. Ótimo, vou inscrever você. Annabeth sorriu, correndo para colocar meu nome na lista antes que eu tivesse a chance de mudar de ideia. Você sabe que Annabeth acha que você é a pessoa certa? Luke disse enquanto se aproximava de mim, segurando uma faca na mão esquerda. Único? Por favor, elabore. Perguntei enquanto me preparava para o jogo. Há uma profecia que ela ouviu de Chiron, de que um dia alguém especial viria ao acampamento, e com ele ou ela sairia do acampamento em uma missão, respondeu Luke. Ah sim, a profecia, entendo. Eu balancei a cabeça. Acho que não. Eu ri, irritado porque o carteiro está bravo. Não se preocupe com isso, garoto. Luke sorriu, segurando a faca perto demais para o meu gosto. Annabeth acha que cada novo campista que passa por aqui é o presságio que ela estava esperando. E embora você seja realmente diferente do resto do nós, você não é especial. Estou começando a pensar que há um rancor pessoal nessa conversa. Meu, você parece quase bravo. Eu sorri, enquanto ele segurava a faca a alguns centímetros de mim. Não posso deixar de me perguntar por quê. Por que você recebe tanta atenção dos deuses? Luke sorriu de volta, desprovido de emoção. Você não é bom em luta, nem se destaca em nenhuma outra categoria, e ainda assim, veja o que você tem. Um presente dos deuses. Uma cabana para você. Diga-me por neste momento, ele estava segurando a faca na minha garganta. Claro, por que não? A razão é, eu sorri com um pequeno encolher de ombros e Tima Sup. Assim que essas palavras saíram da minha boca, Luke foi empurrado com uma força tremenda para fora da minha bolha pessoal, voando a alguns metros de distância enquanto a árvore parava seu corpo com um estrondo alto. Talvez eu tivesse colocado muito poder naquele feitiço. Ah bem, com um sorriso caminhei em direção a ele para ajudá-lo a se levantar e verificar se não havia causado nenhum dano permanente, e enquanto caminhava pude ver a surpresa em seus olhos. Então é por isso que você está me encarando de vez em quando. Olha, faz um tempo que não vejo meus irmãos, desde que me deixaram aqui, então vamos nos dar bem? Eu não gostava de pessoas como ele tinha tanto a agradecer, e sim, eu conseguia entender o que ele queria dizer. A vida de semideus é uma merda, mas ele estava sendo um idiota com o cara errado. Sim, o pai dele o abandonou, triste para ele, mas ele é apenas um dos milhões que sofrem a mesma coisa. Essa merda acontece com os humanos também. Os semideuses não são os únicos com pais de merda, mas suponho que ele é livre para odiar o mundo. Não cabe a mim dar-lhe sermões. A única razão pela qual o ataquei foi porque ele segurava uma faca na minha garganta. E sim, eu sabia que ele não iria me matar, mas o fato de ele ter colocado uma faca tão perto do meu rosto é desprezível. Desculpe, carteiro, mas não aceito e-mails de spam. Como você fez isso? Perguntou Luke. Aquilo? Eu ri. Esse é um dos poderes de semideus que herdei da minha amada, mas ausente mãe. Posso afastar as pessoas com minha mente. Pena que só funciona uma vez por dia. Me pergunto se ele iria acreditar nisso, ou são dois. Nunca consigo lembrar o número exato. Normalmente não preciso pressionar alguém mais de uma vez. Luke olhou para mim por um segundo, antes de explodir em uma gargalhada. Você sabia que a faca estava cega, certo? Ele disse me mostrando a faca. Então é por isso que não me senti ameaçado pela proximidade dele. Você sabia que eu poderia ter pressionado você com mais força? Eu bufei. Se cuida, garoto. Luke se levantou e foi embora. Que sujeito interessante. Ele está facilitando tanto a falta de preocupação com ele quando chega a hora de lutar contra ele. De qualquer forma, é hora de se divertir tanto. Eu já enchi minha cota diária de atividades do dia, preciso de algumas risadas. De preferência do tipo que Clarice cai de cara. Capítulo 12.
Enfim chegou a hora de capturar a bandeira, e eu não ia mentir, estava animado, a ideia geral por trás do capture a bandeira era muito divertida. Agora tudo que eu precisava fazer era sobreviver a Clarice e seus capangas sem que as pessoas soubessem também muito sobre meus poderes. Enquanto eu estava sentado, lendo um livro que eu havia encantado com todas as letras ao contrário, os campistas gritaram e aplaudiram quando Annabeth e 2 de seus irmãos correram para o pavilhão carregando uma faixa de seda, eles realmente fazem um show com isso. Isso vai ser tão divertido. Nosso estandarte aparentemente era uma coruja acima de uma oliveira, então estamos lutando por Atenas. Talvez eu possa trollar a bandeira se vencermos, veremos. Do lado oposto do pavilhão, Clarice, a adolescente extremamente agressiva, alta e musculosa, e seus cachorrinhos entraram correndo com outra bandeira de tamanho idêntico, mas em vez de uma linda coruja, tinha uma lança ensanguentada e uma cabeça de javali. Oi, talvez eu possa mudar o banner deles, isso é ainda melhor. Virei-me para um dos meus sobrinhos e perguntei, por curiosidade, alguém morre aqui? Sim, quero dizer, geralmente são acidentes. Oh, bem, suponho que vou trazer meu jogo C. Jogo C, meu sobrinho perguntou. Não deveria ser o seu melhor jogo? Clarice não vale o esforço. Além disso, mesmo que ela me fizesse trazer meu melhor jogo, eu nunca contaria a ela, eu ri. Estou feliz por termos um tio por aqui, disse meu sobrinho, que era mais velho que eu, entre risadas. Eu sorri. Bem, eu tenho que ir, prometo a Deus que iria ajudá-la. Gold, haha, bem, mostre o caminho tio, eu vou com você. Meu sobrinho sorriu, enquanto dava um soco brincalhão no ombro. Fizemos uma aliança temporária com o chalé de Atenas só por sua causa. Não podemos ter nosso único tio morrendo por nossa causa, podemos? Quase posso sentir a fé que você tem em mim, bufei. As equipes foram anunciadas para que todos pudessem ouvir. O camarote de Atena fez uma aliança com Apolo, um dos maiores camarotes em termos de soldados. Aparentemente, eles aceitaram ajudar apenas para evitar que eu fosse gravemente ferido pelo touro enfurecido, quero dizer, Clarice. A cabana de Ares, por outro lado, tinha um monte de aliados, a maioria deles eram, não quero dizer inúteis, mas sim, a cabana de Dionísio, a cabana de Deméter, a cabana de Afrodite e a cabana de Hefesto. Pelo que eu tinha visto desde que cheguei aqui, os filhos de Afrodite eram os mais fracos naquela aliança, com o chalé de Dionísio sendo o segundo melhor, tendo alguns atletas decentes em torno do meu nível no combate corpo a corpo. Então talvez não seja assim decente, e acima de mim em combate armado. Mas havia apenas 2 semideuses lá, o que os tornava fracos em número. Quanto aos outros, bem, nenhum deles representava um grande desafio em combate, exceto, é claro, para a cabana de Ares, que tinha uma dúzia dos maiores, mais feios e odiadores de desodorantes neste campo, eles poderiam transformar suas axilas em armas, eu juro. Kiron bateu com o casco no mármore. Heróis, ele anunciou. Você conhece as regras. O riacho é a linha de fronteira. A floresta inteira é um jogo justo. Todos os itens mágicos são permitidos. O estandarte deve ser exibido de forma destacada e não ter mais do que 2 guardas. Os prisioneiros podem ser desarmados, mas não podem ser amarrado ou amordaçado. Não é permitido matar ou mutilar. Servirei como árbitro e médico do campo de batalha. Eu tinha 2 perguntas. Uma, que porra é o riacho? E 2, ele disse que todos os itens mágicos são permitidos? Vou gostar muito disso. Me pergunto se Clarice vai gostar de ficar permanentemente careca. De qualquer forma, vou pensar no castigo dela enquanto for. Agora é hora de me preparar. Preciso de uma espada, um arco, uma aljava, uma cadeira de praia e 2 litros de Coca-Cola. Pepsi se não conseguir encontrar Coca-Cola. Então, deixe-me ver se entendi. Você me pediu para entrar no seu time, perguntei a Annabeth, que acenou com a cabeça em resposta. E meu único dever é continuar guardando esta bandeira? Apontei para a bandeira e ela acenou com a cabeça. Incrível, eu disse levantando minha cadeira de praia, o que por sua vez confundiu Annabeth. Como? Annabeth perguntou em estado de choque apontando para a cadeira. Annabeth, tive a sensação de que você me usaria como isca, e pretendo aproveitar esse trabalho. Então Tata, vai e faça o que você quiser, filha de Atena, enquanto eu tomo um resfriado. Pepsi, e espere por Clarice. Eu sorri, sentado na minha cadeira confortável, com uma carranca no rosto. Eu ainda estava bravo por não ter encontrado a Coca-Cola, mas suponho que por enquanto a Pepsi servirá por enquanto. Isso, Argentina. Annabeth suspirou em derrota, ela sabia que era impossível lidar comigo, ela aprendeu sobre isso nas primeiras 2 semanas de acampamento, tudo bem, mas fique aqui, trouxe um livro, não vou me mexer, respondi com um sorriso. Muitos provavelmente estão se perguntando, Adam, você é estúpido? Você tem uma adolescente de 1,80 m de altura movida a testosterona, que quer te matar, e ainda assim, você está relaxando em uma cadeira de praia com um livro grego sobre economia que você claramente vai fingir que leu, vamos permitir que esse jovem semideus o faça. Esclareça alguns equívocos, veja bem, quando aceitei entrar neste jogo, eu tinha em mente usar minha magia para me defender, mas fazer isso enquanto me escondia, foi difícil, então vim com uma solução, colocando armadilhas por todos os lados. Veja na hora que Kiron nos deu para nos prepararmos depois de seu pequeno discurso. Marquei todos os meus companheiros com uma assinatura mágica sem o consentimento explícito deles. Eu sei que geralmente você tem que obter consentimento para tudo, mas para isso, era isso ou cair em um buraco cheio de mosquitos com infusão de magia. Ou receber uma explosão de apagamento de cabelo. Então tomei a liberdade de salvá-los disso. Veja, minhas armadilhas só funcionam com aquelas que não têm minha assinatura mágica, o que significa que minha equipe estava segura. Mas Clarice e seus aliados teriam que lidar com armadilhas estúpidas, não letais, mas provavelmente com cicatrizes mentais. Há uma armadilha onde a vítima será obrigada a ver um documentário sobre Helvetica. A fonte de escrita é um documentário de 8 horas. Desafio qualquer um a achar uma perda de tempo maior do que isso.
De qualquer forma, a questão é que havia quase 0% de chance de Clarice chegar até mim. Eu tinha centenas de armadilhas estúpidas por aí. Teria colocado mais, mas não tive tempo. Capítulo 13. Com o apito de Kiron, o jogo começou, e um por um, todos começaram a cair nas minhas armadilhas, nada letais, mas muito irritantes. Depois de uma hora de gritos confusos, senti algo se aproximando cada vez mais, de repente 3 dos filhos de Ares vieram gritando e gritando para fora da floresta, parecendo bastante arrojados. Clarice teve metade do cabelo cortado, e a outra metade foi pintada de rosa com uma quantidade enorme e desnecessária de glitter decorando o que sobrou dele. Suas sobrancelhas haviam desaparecido, e ela estava com um bigode falso e adesivos de unicórnio colados no rosto com supercola. Ah, adoro uma boa pegadinha. É hora de usar minha emoção estranha que às vezes mostra o que um par normal de olhos pode fazer. Agora que penso isso em voz alta, parece inútil. Parece bem, Clarice. Eu ri fechando o livro que fingia ler. Irritado, pegue o punk. Clarice gritou, colocando o capacete enquanto apontava para mim. Tudo bem, parece que não podemos ter uma conversa civilizada, suspirei, chutando a cadeira de praia para fora do caminho. Que pena. Eu fiz muitas piadas sobre sua aparência atual. Seus olhos brilharam através das fendas de seu capacete com raiva, cara. Ela estava com raiva. Em sua mão, ela empunhava uma lança de 1,5 metro de comprimento que parecia bastante ameaçadora, com a ponta brilhando com uma luz vermelha e misteriosa. Talvez fosse um presente de seu pai, considerando que seus irmãos só tinham espadas de bronze padrão, enquanto ela segurava algo claramente mais poderoso. Agora é hora de mostrar a você meu verdadeiro poder. Eu sorri, parecendo o mais ameaçador possível, deixando-os um tanto cautelosos, e com um grito de guerra joguei o livro que estava fingindo ler para ela, e saí correndo dali. No rio próximo, eu conhecia minhas limitações, 3 contra 1 sem minha magia, eu estava frito, caramba, 1 contra ela sem magia eu estava frito. Eu tinha um dom para magia e arco e flecha, mas eu estava na média agora nas habilidades em que ela se destacava, então era hora de improvisar. Vendo isso ela rosnou, enquanto ela e seus irmãos corriam atrás de mim. Sentindo algo se aproximando de mim no ar, me abaixei e consegui desviar de sua lança voadora que se alojou na água, e mesmo tendo nitidamente desviado do arremesso senti um formigamento doloroso por todo o corpo. Interessante. Meu cabelo se arrepiou, meus membros ficaram dormentes. Porra, eletricidade. A lança dela era elétrica. Ah, eu deveria ter lido os livros com mais detalhes. Enquanto meu corpo tremia de dor pela eletricidade sendo forçada em meu corpo, um dos irmãos de Clarice me chutou para fora da água, não para me salvar da dor, mas bem, ele conseguiu isso indiretamente. Eles realmente não têm o departamento cerebral. Eles poderiam ter me espancado ali mesmo, mas infelizmente eles estavam muito ocupados rindo loucamente. Kiron disse nada de matar e nada de mutilar, mas ele não disse nada sobre quebrar todos os ossos do seu corpo. Vamos ver se você gosta de ser um aleijado, disse Clarice encantada, enquanto se virava para seus irmãos. Agarre-o, vou começar pelos dedos dele. Tudo bem, isso passou de 0 a 1000 em menos de um segundo. Tudo bem, você parece ter alguns problemas de controle da raiva. Então vamos parar com isso antes que alguém realmente se machuque. Eu queria manter meu segredo mágico, mas se eu tivesse que revelar meu poder para me defender, eu faria. Oh, uau, Clarice bufou divertida. Estou com medo desse cara. Muito assustado. Vou te dar mais uma chance de deixar isso como está. A bandeira é assim, eu disse a ela, normalmente não fico com raiva. Mas o fato de ela querer me aleijar para o resto da vida, realmente tocou um nervo. Mas mesmo assim eu daria a ela mais uma chance de sair daqui ilesa. Não queremos a bandeira, um de seus irmãos bufou. Queremos bater em você, não sei como, mas você tem nos pregado uma peça desde que chegou aqui, e é hora de pagar com sangue. Quero que vocês se lembrem, eu dei a vocês 3 uma saída, eu disse a eles. Esqueça a parte de quebrar os ossos, Clarice riu com raiva, vamos mutilá-lo. Então você vai quebrar as regras, eu ri amargamente. Eles acenaram com a cabeça quando um deles disse, ver você como uma monstruosidade sem braços e sem pernas fará com que valha a pena perder meu privilégio de sobremesa. Assim seja, eu sorri, enquanto olhava para eles, dando alguns passos para trás para terminar tudo de uma só vez, espero que vocês gostem de ser eletrocutados. Caso contrário, culpe karma, ela é uma vadia, eu disse a eles, gnidnos ergor et ria, tio et revop deniakin. Erhauref orrednut, egnup morfetis neva edenias paer noicurtesed, leifstit gindenia et sachet gnigar rednut. Assim que eu disse essas palavras, um grande raio desceu do ar sobre meu alvo, atingindo Clarice e seus irmãos no chão. Ainda bem que ainda me faltava o suco para fritá-los, considerando quão irritado eu estava alguns segundos atrás. As coisas teriam piorado. O que em nome de Zeus foi isso? Kiron murmurou incrédulo, correndo da floresta em direção aos campistas feridos em estado de choque. Como você pode controlar o trovão? Se você é filho de Leto, com o poder do Natal ou da amizade, um dos dois, sorri inocentemente, sim, eu sabia que depois disso meus poderes estavam abertos, mas isso não significa que não posso mexer com Kiron um pouco. Eu sabia que você tinha algo escondido na manga, mas isso estava fora dos meus cálculos. Annabeth enquanto corria em minha direção com a bandeira do inimigo, parecendo um pouco desapontada, você poderia tê-los matado. Ah, encha-se, garota esperta, eles queriam me mutilar. Bem, suponho que seja a hora de consertar minha bagunça, querido irmão Apolo, se você ouvir minha oração, por favor, cure os campistas que feri, eu sei que você é o Deus da cura, então me ajude aqui, e antes de perguntar sim, o merecia um pouco da dor que causei, mas posso ter exagerado com a quantidade de punição que eles poderiam suportar e, a propósito, você pode me dar uma TV? E alguns jogos? O acampamento às vezes fica chato, com amor, Adam. Eles estão se curando, Luke disse em estado de choque, isso também é obra sua? Pedi ajuda ao meu irmão, e ele respondeu, dei de ombros.
Eles apenas parcialmente curados, parece que Lord Apollo quer deixá-los com um pouco da dor, afirmou Kiron, enquanto me entregava um bilhete, querido irmãozinho. Não se preocupe, vou ajudá-lo, mas considerando que eles tentaram mutilá-lo por algo tão inofensivo quanto algumas pegadinhas, eu só curarei 50% do dano que você causou a eles por direito, e vou amaldiçoá-los a permanecerem nesse estado doloroso por um mês, sem cura para aliviar sua dor e sem remédio para acalmar suas mentes. Como eles ousam? Se eu fizesse do meu jeito, eles estariam mortos de qualquer maneira, por causa do console de videogame e da TV? Do que você gosta? Nintendo? Xbox? Ou PS? Todos eles? E nesse assunto, que jogos você acha que meus filhos gostariam de jogar com você? Esperando pela sua resposta, seu incrivelmente incrível e lindo irmão mais velho, Apollo. Eu quero o Call of Duty, disse um dos meus sobrinhos por cima do meu ombro. Festa do Mario. Esmagar. Capítulo 14. Fiquei de castigo alegando que usei força letal contra Clarice e seus irmãos, mas não foi tão ruim, só tive algumas tarefas extras que não foram tão ruins, e então meus privilégios de sobremesa foram cancelados por um mês. Escusado será dizer que Kiron e o Sr. D me interrogaram sobre coisas como você pode controlar o trovão, como funciona o seu poder, etc, etc. E embora eu tenha tentado muito não revelar muito, eu tive para... Eles estavam ficando com raiva depois de 3 horas comigo, perseguindo-os com respostas muito evasivas. Qualquer um que depois de descobrir que meu poder era mágico ficou preocupado comigo, como pode um filho de Leto, a titã da maternidade, ter um filho cujos poderes mágicos ofuscam os filhos de Hecate, a deusa da magia. Mas considerando tudo, os resultados foram melhores do que eu esperava. Não só os filhos de Ares agora me temiam, mas eu também tinha uma TV nova e 3 consoles de videogame com todos os jogos disponíveis para cada console no mercado. Apollo tinha decidido que era melhor ter variedade, como disse na última nota. Eu simplesmente fui em frente e comprei para você todos os jogos que pude encontrar. Então você teve cada um deles. Agora divirta-se. Antes que eu esqueça. Em outras notícias, você fez meu dia hoje no conselho. Você deveria ter visto Ares. Ele estava furioso. Ele estava mais irritado do que o normal pelo que você fez com a filha dele. Ah, cara, como eu adoro vê-lo assim. E não se preocupe, ele não é um pai prático. Ele vai esquecer isso amanhã para que ele não vá incomodar você, mas... Se ele incomodar, é só dizer a ele, Apollo vai liberar o pacote alado. Ele saberá o que isso significa. De qualquer forma, aproveite os jogos. No final tudo acabou bem. Como prova aqui estou eu destruindo a cabana do Apollo em um torneio de Mortal Kombat onde ainda estava invicto. Enquanto me perguntava que porra era o pacote alado, tudo que eu sabia era que o pacote alado parecia algum tipo de chantagem que Apollo fez sobre Ares. Adam, disse Kiron ao entrar na cabana, venha comigo. Fixei meus olhos em Kiron por um momento, antes de entregar o controle a um dos meus sobrinhos. Mostre o caminho me perguntando sobre o que ele queria falar. Com certeza não pode ser sobre Clarice. Já conversamos sobre isso há horas. O oráculo convocou você. Kiron murmurou com um tom sombrio. Eu tenho uma missão, não tenho. Eu tenho uma missão? Eu perguntei, apenas para confirmar. Sim, mas ela vai te contar mais sobre isso? Kiron assentiu, me levando até onde o oráculo residia. E era quase ameaçadora a energia que eu estava sentindo. Como se a morte estivesse vazando do prédio. Tudo bem. Suspirei, entrando no local. E era como se eu tivesse entrado no set de um filme de terror. Havia caveiras penduradas nas paredes e o cheiro de morte era forte. Eu podia sentir meu próprio coração batendo em antecipação, me perguntando onde diabos estava o oráculo, eventualmente em minha busca pelo oráculo. Me encontrei na frente de um cadáver em decomposição. Você tem uma missão, o cadáver murmurou, ganhando vida em um estilo muito morto-vivo. Pelo amor de, não sei, escolha o seu Deus. Eu disse, dando um pulo para trás, em retrospecto, a culpa foi minha por estar muito perto dele. Quase dei um tapa na sua cabeça. Preciso de um pouco de ar. Me desculpe. Geralmente sou mais amigável, mas não esperava você se mover ou estar vivo. Eu disse enquanto relaxava e me acalmava por alguns segundos, antes de continuar com minha própria história de Resident Evil. Tudo bem. Qual é a missão? Assim que perguntei, uma visão apareceu à força em minha mente me mostrando várias imagens e sentimentos muito descritivos sobre minha busca. Eu tive que ir para a Ilha das Sereias para recuperar um tomo perdido de alguma coisa. E morrer? Isso é tudo. Senhor Oráculo? Eu perguntei, chocado. Eu estava destinado a morrer? Obrigado pela sua oferta. Tenha um bom dia, disse o oráculo, acenando com a mão decrépita. Eu não sabia como, mas na visão senti meu corpo desabar de dor. Senti a agonia, o desespero. Não. Tenho que me concentrar. Não vou permitir que o morto-vivo figurante me diga o que vai acontecer no meu vida. O destino é flexível, e eu serei amaldiçoado se deixar um talvez foder minha vida. O que o oráculo lhe disse? Kiron perguntou quando eu saí da casa. Tumba? Caverna? O prédio? Quando saí do prédio? Tenho que recuperar um livro aleatório que está localizado na Ilha das Sereias e, aparentemente, morrer no processo. Respondi como se fosse morrer. Vou detonar aquelas sereias antes que comecem a cantar no fundo do mar. Mas não se preocupe, não pretendo morrer. Acrescentei com um sorriso ao ver a expressão preocupada que Kiron tinha no rosto. Preocupado, diga-me, você viu sua própria morte? Kiron perguntou. Não, mas eu senti. Eu respondi, mas não se preocupe, cara, esses papéis de sushi cantando não vão me impedir. Preocupado bom porque sua morte não é certa. Sentir e ver são duas coisas diferentes, então faça o que for preciso. Mas você tem que mudar essa incerteza, afirmou Kiron. Estava planejando também, eu ri. Agora você tem que escolher seus 2 membros dispostos do acampamento para acompanhá-lo, se desejar. Não, prefiro ir sozinho no caso lamentável de acabar chutando o balde. Não quero levar todo o grupo comigo para baixo. Considerando que muitos deles serão essenciais para deter Cronos e Gaia no futuro, eu irei sozinho aqui. Como desejar, Kiron assentiu. Ponto de vista de Artemis.
Apolo teve uma visão onde a morte do nosso irmão mais novo estava indecisa. Ele o sentiu morrer, mas não o viu morrer. Mas mesmo com o destino indeciso, isso foi mais que suficiente para nos deixar no limite. Se ele morresse, a mãe ficaria de luto por ele por toda a eternidade. Apolo e eu ficaríamos de luto por ele, se no pouco tempo que passamos juntos eu tivesse aprendido a cuidar dele como uma irmã mais velha faria, e como não poderia. Seu coração era diferente da maioria dos outros semideuses que tive o desprazer de conhecer. Ele não tinha ódio ou raiva por sua família piedosa. Ao invés disso, ele era brincalhão, chato, amigável e compreensivo. Voe, dê isso a Adam, eu disse, invocando um arco quase idêntico aos que meus caçadores usaram com algumas pequenas modificações. Isso foi o melhor que podemos fazer para ajudá-lo a sobreviver, ele precisa de uma boa arma. Entendido, Zoe assentiu, pegando o arco e a aljava antes de sair. Capítulo 15. Depois que o oráculo me deu minha missão, foda-se ela por sinal, resolvi ir embora sem levar ninguém comigo, mas o destino, como sempre disse, vá se fuder, pois Annabeth e meu sobrinho Lee Fletcher estavam me esperando na saída do acampamento com expressões de raiva. Você quer partir em uma missão sozinho? Você tem um desejo de morte? Se sim, são formas menos idiotas de se matar, Annabeth afirmou, eu vou com você. Eu também estou dentro, disse Lee. Não vou deixar você sair deste lugar sozinho. Vocês dois não aceitarão não como resposta, certo? Suspirei, suponho que precisaria de alguma ajuda para me guiar até onde devo ir. E se as coisas ficarem feias, posso sempre forçá-los a dormir com magia ou algo assim. Nem mesmo em seus sonhos, Annabeth sorriu. O que Gold disse, Lee sorriu. Tudo bem. Eu admiti por enquanto, eles viriam comigo. Depois de deixar o acampamento com meus companheiros não tão desejados, Annabeth nos disse para irmos até uma loja local da UPS e orarmos pela ajuda de Hermes, e se tivéssemos sorte ele nos daria algumas instruções sobre como prosseguir com a missão. Então, UPS, é como se fosse o templo dele ou algo assim? Perguntei, um tanto confuso. Sim, eu sabia que Hermes era o mensageiro dos deuses, mas não me lembro de ter lido que o UPS era seu templo ou algo assim. É mais como se ele fosse o dono, mas sim, é como se fosse seu templo, lhe respondeu. Dei outra olhada na placa e percebi que ela havia mudado de loja UPS para loja Ops. Um pequeno truque bacana e um belo jogo de palavras, serviço postal olímpico. Tenho que adorar essa criatividade. Assim que entrei, Annabeth sentou-se com Lee, e eles começaram a orar para Hermes, e sem nada a perder além do meu tempo, decidi fazer o mesmo. Talvez Hermes fosse como meus irmãos. Senhor Hermes, eu sei que não nos conhecemos, ou melhor, não te conheço. Você sendo um deus é muito provável que saiba sobre mim, e eu sei que orar a você por ajuda não significa deixe um bom precedente, sem nem ter conversado com você ainda. Mas se puder, e não for muito incômodo, por favor me ajude, eu agradeceria muito. Não peço muito, apenas algumas respostas para minhas questões. PD. Ops, um nome muito inteligente me fez rir no bom sentido. PDD. Sem ressentimento se você não puder ajudar bem, talvez um pouco com Annabeth por me fazer vir aqui, mas estamos bem de qualquer maneira? Essa deve ser a oração mais estranha que já recebi, disse um funcionário da UPS com uma risada, colocando um pacote no balcão da loja. Você disse que tinha perguntas. Bem, eu tenho respostas. Senhor Hermes, fiz uma reverência, finalmente percebendo quem ele era. Estou um pouco insultado. Sua dupla não me reconheceu antes. Hermes riu, quero dizer, pessoal, o que é Kiron ou D, ensinando a vocês, tipo, há quanto tempo Adam está no acampamento? Alguns meses? E ainda assim, ele me reconheceu em menos de 10 segundos. Sentimos muito, Lord Hermes. Tanto Annabeth quanto Lee se curvaram em respeito e medo. Ah, está tudo bem, só estou brincando com você, mas estude mais seriamente sua tradição grega. Hermes sorriu, virando seu olhar para mim, agora para essas perguntas, e antes que você pergunte, sim, sou super bonito e é totalmente natural, obrigado. Agora com essa pergunta, qual é a sua segunda pergunta? Não vou mentir, Hermes muito mais amigável do que eu esperava, bem, eu tenho uma pergunta ou pedido, você pode me mostrar, com instruções e imagens exatas onde fica a Ilha das Sereias? Essa é uma pergunta bastante específica e tola, Hermes riu. Claro que posso, e com um estalar de dedos, senti a informação que havia solicitado entrar em meu cérebro, e assim eu sabia onde a ilha estava localizada e como chegar lá. Agora na pergunta número 2. Tenho mais uma pergunta, eu disse com um sorriso. Bom, porque só estou lhe dando mais uma resposta, Hermes sorriu. Como podemos impedir que as sirenes nos façam afogar com suas vozes? A essa altura, Annabeth e Lee devem estar se perguntando, por que ele desperdiçou perguntas sobre isso? Ou algo nesse sentido, bem, fiz isso para economizar tempo. Como? Teletransportar, para me teletransportar, preciso saber ou ter uma ideia sólida para onde devo ir, o que não fiz antes de falar com Lord Hermes, o que por sua vez me poupou meses de viagens desnecessárias. Mas isso foi apenas a ponta do iceberg, as sereias eram inimigas mortais, capazes de matar seres mais fortes que elas e eu não tinha defesa contra elas, meu feitiço de anulação dos sentidos estava incompleto. E foi por isso que minha segunda pergunta foi como evitar o teletransporte para o meu destino. Hermes cantarolou. Sabe, garoto, eu vou te ajudar. Siga-me, disse ele, caminhando até uma porta que normalmente daria para um banheiro dentro da loja. Mas eu sabia o contrário, então o segui sem questionar. E como entrei pela porta e nos encontramos dentro de um armazém da UPS, aqui está, Hermes AirPods. Com patente pendente, esses bebês irão ajudá-lo a lutar contra sua voz suave. Mas apenas se sua vontade for forte, caso contrário. Bem, caso contrário. Foi um prazer te conhecer. Obrigada pela sua ajuda, Lord Hermes, Annabeth disse pegando um par de AirPods Hermes. Obrigado por tudo, Lord Hermes, disse-lhe fazendo o mesmo. Quando saímos do armazém, ouvi Hermes murmurar. Eles não vão conseguir, sim, vamos.
Fora da UPS comecei a concentrar minha magia para iniciar o feitiço de teletransporte, e imediatamente senti que algo estava errado comigo. A ilha era muito longe, e o fato de eu estar carregando mais 2 pessoas tornava a carga mágica pesada. Então se eu me teletransportasse para lá eu ficaria magicamente aleijado por pelo menos 1 hora. Então acho que terei que bater Ariel com minhas próprias mãos. Ok, posso nos teletransportar para lá. Mas eu não serei capaz de nos teletransportar de volta, pelo menos por 1 hora ou mais, anunciei. Espere, Adam, minha senhora lhe enviou um presente maravilhoso. Aquela voz e a maneira estranha de expressar seus pensamentos, Zoe, me virei para confirmar minhas suspeitas, seu presente, acrescentou ela, entregando-me uma prata. Arco colorido com aljava dourada, o arco tinha o símbolo de Ártemis e quanto a aljava tinha o símbolo de Apolo. Era como se eles quisessem que eu ficasse com uma parte deles. Tenho que agradecê-los por isso se eu sobreviver à aniquilação total hoje, desejo-lhe boa sorte em sua caçada. Obrigado, Zoe, obrigado, sorri, segurando minha nova arma com firmeza. Capítulo 16. Depois que Zoe me entregou meu presente, Annabeth veio até mim e com um olhar severo disse, qual é o plano? Ela não entendeu? O plano era pegar o livro e ir embora. Pegue o livro e volte, respondi. Isso não é um plano, é na melhor das hipóteses uma lista de desejos, exasperou Annabeth com um olhar firme. Se os AirPods fornecidos por Lord Hermes não funcionarem, você estará nos teletransportando para a nossa morte, acrescentou ela. E ela estava certo, se essas coisas não funcionassem como ele disse que funcionariam, todos aqui morreriam. Oh droga, eu não pensei nisso, Lee murmurou. Bem, alguma ideia então? Perguntei a Annabeth, que assentiu. Você pode nos teletransportar para perto da ilha, mas longe do alcance deles? Annabeth perguntou. Eu balancei a cabeça. Eu posso. Lord Hermes me deu informações suficientes para fazer isso. Você pode nos teletransportar em um pequeno barco para lá? Annabeth perguntou. Acho que posso, mas estaríamos a alguns quilômetros de distância do local. Teletransportar um pequeno barco consumiria muita energia, respondi. Bom, então aqui está o plano, Annabeth sorriu. Você vai nos teletransportar, e um barco o mais próximo possível da ilha. Então, um de nós tentará se aproximar das sirenes, essa pessoa será amarrada com uma corda caso algo dê errado. Testamos se os AirPods funcionam. Sem nos matarmos, é justo. O plano dela era menos impulsivo e imprudente que o meu, então por que não? Tudo bem, vamos encontrar um barco pequeno, eu balancei a cabeça. Depois de conseguir um barco legalmente, roubando de uma loja de venda de barcos e nachos, comecei o encantamento do feitiço, focando no lugar que queria ir com Lee, Annabeth e eu, estando em cima do barco, tropeleço exalque o Neres Nauce. Vamos, Lee aplaudiu. Com um flash de luz, o barco caiu no mar com um barulho retumbante de água, informando-nos que não estávamos mais no Parque Central de Nova York, mas em mar aberto. Ok, vou precisar de pelo menos 2 horas antes que eu possa nos teletransportar de volta, eu disse percebendo que me sentia muito mais fraco do que esperava. O feitiço me deixou sem mana, muito seco. Onde fica a ilha? Annabeth perguntou. Ao norte daqui, a 3 quilômetros de distância. Respondi. Então vamos levar esse bebê para lá, disse Lee, virando o barco naquela direção. Nossa viagem de lá foi bastante tranquila. Levamos menos de 5 minutos para chegar ao destino desejado. E agora era hora de selecionar quem entre nós iria testar os AirPods. Eu irei, sorri, sou eu quem está com a missão e sinto que é justo arriscar minha vida primeiro. Além disso, quero ver o quanto a Disney acertou. Vou me matar alguns Ariels esta noite, terminei rindo. Não faça nada imprudente, se os AirPods funcionarem. Espere por nós, não se envolva, Annabeth parecendo preocupada. E agora há pouco eu havia notado que com minha magia esgotada eu não conseguia sentir suas emoções. Acho que meu senso empático está vinculado à minha mana. Não se preocupe, Annabeth, nenhum rolinho de sushi super glorificado vai me derrotar, eu ri, mas ela tinha razão, qualquer coisa pode acontecer no calor da batalha. Mas no terrível eu morro. Por favor, coloque abaixo o mar como canção do meu funeral, para combinar com a minha morte estúpida. Não sei se deveria me sentir orgulhoso por ele ser tão corajoso ou preocupado, Lee disse a Annabeth, colocando a corda em volta da minha cintura. Ambos. Annabeth bufou. Ambos são bons, Lee assentiu, amarrando a corda firmemente em volta de mim. Pronto, disse ele, dando um puxão final na corda para provar que ela estava pronta. Tudo bem, aí vou eu ri mergulhando no mar. Posso não ser filho de Poseidon, mas tenho minhas habilidades aqui na água. Nadar foi uma das poucas coisas que consegui fazer no meu passado vida, e aqui estava eu colhendo o que havia plantado. Continuei nadando por mais ou menos 1 minuto, e ao me aproximar da ilha algo aconteceu, de repente um som sonhador, quase celestial invadiu meus sentidos. Com sussurros da letra soando um tanto familiares e ainda assim estranhos, tentei lutar contra isso. Mas a música era forte, e agora eu lamentava não ter mana suficiente para lançar um feitiço sem som em mim enquanto as sirenes me arrastavam para a ilha controlando minha mente. Adam, estávamos esperando por você. Imagens do meu nascimento neste novo mundo apareceram na minha cabeça, filho das criaturas divinas, imagens da minha mãe, e outra pessoa nas sombras apareceu. O poder nunca visto antes está dentro de você. Mas seu fatal a falha te arrasta. Sua imprudência será o seu fim. Hoje, eu lutei para me controlar, mas a sensação era avassaladora, mas eu podia sentir algumas vozes, me chamando. Pare! Você vai se afogar. Annabeth e Lee gritaram, e eu saí do transe. Porra, esses AirPods de merda não funcionam, murmurei, vendo a sirene a poucos metros de mim, e eles não eram nada parecidos com Ariel. As sereias não eram meio peixes, como eu meio que esperava, em vez disso eram abutres de tamanho humano, com rostos humanos femininos, plumagem preta suja, garras cinzentas e pescoços rosados enrugados. Eca. Como isso? Lee gritou, atirando neles com seu arco, arraste-o de volta a Annabeth.
Espere, eles ainda estavam cantando, mas eu ainda estava fora de controle deles. Então talvez esses AirPods tenham funcionado, mas só funcionaram depois que você conseguiu algum tipo de controle sobre si mesmo, não. Eu gritei de volta enquanto sussurrava, Etum Hui Sai. Assim que eu disse isso, senti todo o som desaparecer e uma quantidade imensurável de dor se espalhar pelo meu corpo, me fazendo tossir sangue no mar. Esse sentimento me fez sentir tão doente quanto antes, e pude sentir meu corpo tremer como ele invadiu meu corpo. Eu sabia de antemão que lançar um feitiço sem combustível tinha consequências, que isso não era algo saudável de se fazer, mas eu tinha que tentar todas as cartas na minha mão, antes de admitir a derrota, e mesmo assim eu iria trapacear ou algo assim. Então, com isso em mente, eu tinha grandes esperanças de que esse feitiço pudesse funcionar. Se a ordem dos eventos tivesse algo a ver com essas sirenes, significa que elas precisavam que você as ouvisse. Mas isso foi, na melhor das hipóteses, um palpite. Mas considerando que ouvi algo um pouco antes de entrar em seu controle melódico, eu tinha certeza. Isso significava que com esses AirPods bloqueava parte de sua magia ou pelo menos fazia com que fosse mais fácil se libertar de seu controle. Annabeth imediatamente percebeu que não conseguia ouvir nada e com um sorriso, ela virou o barco em minha direção, a toda velocidade com sua lança pronta. Se isso não funcionasse, eu simplesmente teria que dar um tapa na cara dos dois. Transe e se funcionasse bem, tivemos que desligar as sirenes em menos de 5 minutos. Não acho que o feitiço que lancei durará muito. Capítulo 17. Conforme Annabeth se aproximava, pude sentir as sirenes voltando sua atenção para mim, e com um grito que poderia quebrar vidros, uma delas mergulhou em minha direção, me puxando para o fundo do mar. No começo eu fiquei com medo, muito medo, mas eu ficaria maldito se fosse sem lutar. Puxando minha espada eu golpeei a garra da sereia, mas essa criatura não só era aparentemente aquática, mesmo que seus corpos sugerissem o contrário, porque ela chutava minha espada com sua pata livre profundamente no mar. Com um sorriso desprovido de emoção, o monstro me chutou profundamente no mar, me jogando de lado como uma boneca velha, e comecei a nadar de volta à superfície para enfrentar meu time, e enquanto descia nas profundezas do reino de Poseidon, percebi o que o monstro tinha feito. O que o monstro tinha em mente, a sereia queria me afogar primeiro, ela sabia que eu não conseguia respirar debaixo d'água e com essa intenção, ela me segurou debaixo d'água até que o oxigênio estivesse prestes a acabar, e então, só para ter certeza, ela chutou mais fundo no mar, como um toque cruel para garantir que eu morresse tentando nadar para a superfície onde eu falharia, e sem mim o feitiço surdo que eu havia lançado iria explodir imediatamente, significando que o tempo que comprei para minha equipe se tornaria inútil, resultando em 3 mortes. 3 mortes horríveis. Eu não queria morrer, não estava pronto para morrer. Não posso morrer. O pânico se espalhou enquanto eu me enfurecia com minha estupidez, porque eu tinha corrido sem mana. Por enquanto eu dependia muito disso, pânico e raiva. É claro, através do meu corpo, enquanto eu empurrava meu corpo ao limite em uma tentativa desesperada de escapar desse destino. Eu podia sentir meu coração batendo mais rápido a cada segundo até o ponto em que meu peito começou a doer muito. Eu podia sentir a necessidade em meu corpo de se abrir minha boca e respiração. Embora eu estivesse no fundo do oceano, e isso só pioraria as coisas para mim, e enquanto eu tentava desesperadamente me salvar, uma parte de mim sussurrou que eu não conseguiria chegar à superfície, que não importava por mais que eu tentasse, meu corpo desistiria antes que eu conseguisse chegar à superfície, e eu me afogaria, mas a chama de esperança dentro de mim ainda não havia morrido. E quando meu corpo começou a desacelerar quase chegando ao ponto de uma parada respiratória, uma mão se estendeu para mim, e com desespero, estendi minha mão e agarrei-a. Ah, rin. Eu gritei quando cheguei à superfície, com meu corpo imediatamente reivindicando o oxigênio ao redor. Demorou alguns segundos para meu corpo perceber que eu estava bem, e mais alguns de mim tossindo como um fumante com câncer terminal. Uma ajudinha. Annabeth gritou, balançando sua lança contra as sirenes. Uma rápida olhada ao redor me mostrou, eu não estava no mar. Algo que eu não tinha notado até agora, eu estava parado na ilha, e não só isso. Mas o feitiço tinha desgastado, eu podia ouvi-la. O que significa que ela podia me ouvir. Um fato que as sirenes pareciam não perceber. O medo puro que a sirene me forçou. O medo primitivo que ela despertou enquanto tentava me afogar. Aquela sensação de desamparo que senti no fundo do mar enquanto lutava para sobreviver. Tudo isso se transformou num piscar de olhos. Um olho em uma raiva inabalável. Eu queria matar as sereias, queria ver o corpo delas virar pó. E com um grito de dor, agonia e raiva, ergui meu arco apontando para elas e sem hesitação, atirei uma flecha naquele que tentou me afogar. A sereia sem noção não esperava, para ela eu estava prestes a morrer há alguns segundos e portanto fui descartado de sua mente, e então no descuido dela de não ter certeza de que eu estava realmente morto, eu agora estava ditando os termos da nossa batalha, o que me trouxe uma sensação de satisfação quando a flecha que eu atirei a atingiu no peito fazendo-a gritar de agonia e confusão, quando ela se virou para me ver. Espero que você apodreça no tártaro. Eu gritei, atirando flecha após flecha nela. As 2 primeiras ela conseguiu desviar enquanto tentava me alcançar, mas antes dela os próximos 5 tiros a derrubaram no chão a poucos metros de mim, onde continuei atirando até não havia nada além de poeira onde ela uma vez se deitou. Suas irmãs sereias se viraram vendo sua irmã sumir, e em resposta, as 2 sereias restantes gritaram em agonia e voaram em minha direção prometendo um mundo de dor. Eu zombei e mirei nelas, mas antes que pudesse atirar, Annabeth e Lee pegaram isso a oportunidade de matá-los enquanto a guarda estava baixa, com Annabeth empalando uma das sereias e Lee matando a outra com 2 flechas na cabeça. Quando percebi que as sirenes não estavam mais presentes, que a ameaça havia sido eliminada, caí no chão da ilha com as mãos tremendo, pensando,
Que eu quase morri. Quão descuidado fui eu. Mais um segundo debaixo d'água, e eu teria acabado dentro daqueles monstros como uma refeição. Não só eu tinha arriscado minha vida de uma maneira estúpida, mas eu tinha arrastado mais 2 vidas para o mix, e então me dei conta. As sirenes me revelaram meu defeito fatal, fui imprudente, e hoje quase me custou a vida. Cara, você está bem? Lee disse correndo para mim. Acho que sim, respondi com uma respiração rouca. Peço desculpas. Annabeth murmurou, parecendo zangada consigo mesma. Eu deveria ter pensado em uma estratégia melhor. Isso foi minha culpa, o que eu estava pensando. Lutando contra eles na água, enquanto eles dominam os céus e o mar. Quase matei todos nós. Está tudo bem. Eu fui o idiota que pensou que me teletransportar para cá, perder toda a minha magia por um período prolongado de tempo. Era uma boa ideia. Eu deveria ter ido por um longo caminho. Não é como se essa merda tivesse um limite de tempo, de qualquer maneira. Suspirei, enquanto recompus minhas coisas metafóricas. E eu fui incrível, Lee riu, recebendo um olhar de Annabeth e de mim. O quê? Eu não fiz nada de errado. Não é minha culpa. Não consigo errar. Então e agora? O livro? Annabeth perguntou. Sim, e depois voltamos para casa, eu balancei a cabeça. Agora tínhamos que explorar a ilha, encontrar o tomo e dar o fora deste lugar. Capítulo 18. Era tarde da noite com a lua na metade do céu ocidental, e eu estava me sentindo bastante perturbado. No começo, culpei meu mau humor por, bem, não sei, quase morrendo. Mas agora, depois de sentir meu mana não estava se recuperando, algo parecia estranho, algo nesta ilha estava colocando meus instintos em alta e minha mana em baixa. Eu não tinha certeza exatamente do que iria acontecer, ou quando. Mas eu sabia que algo iria acontecer, e mesmo não tendo ideia do que isso implicava, eu tinha uma forte sensação de que seria algo completamente inesperado. Um filme de terror, considerando que quanto mais nos aprofundávamos na ilha, mais aterrorizante o lugar ficava, com uma maldita neblina que cobria cerca de 8% da área. Continuamos nossa caminhada, e pude ver que Annabeth e Lee também estavam alertas, mostrando que não só eu estava sentindo uma sensação sinistra vindo daquele lugar miserável, mas eventualmente encontramos o único lugar onde eu tinha visto o livro graças a Hermes, o único lugar em a ilha que tinha vida? Ou melhor, parecia que tinha algo que lembrava a vida. Com um suspiro, avancei e minha suspeita foi confirmada. Pude ver onde estava o livro, ou tomo que nós ou eu deveríamos recuperar para os deuses. E imediatamente notei algo estava errado. Estava tudo quieto, quieto demais. Aposto o privilégio da sobremesa do Lee que no momento em que entrarmos naquela caverna, ou fechá-la, o monstro vai aparecer, eu disse. Sentindo uma sensação sinistra vindo da área, essa ilha era outra coisa, mesmo eu já tendo caminhado por horas. Eu ainda me sentia fraco, minha mana ainda estava esgotada e senti como se a morte estivesse à espreita nas sombras. Com um suspiro, observei a caverna atrás do tempo, uma caverna que parecia nos chamar. Isso parece uma aposta estúpida, Annabeth suspirou. Por que eu apostaria se minha chance de perder é de 100%? Tudo bem, me passe sua espada, Lee, suspirei percebendo que não havia nada que eu pudesse fazer além de resolver o problema. Tudo bem. Annabeth e eu entraremos, você nos protege. Sem energia para magia? Annabeth perguntou, e eu balancei a cabeça, porra. Enquanto caminhava com Annabeth, comecei a me perguntar se conseguiria matar outra sereia hoje, afinal de contas, esta era a Ilha das Sereias, talvez uma super sereia. Mas antes que eu pudesse continuar a refletir sobre pensamentos tão sombrios, uma sensação arrepiante parou. Algo que fez com que Annabeth e eu paralisássemos, um som, algo que soava como um silvo, seguido por um tremor de terra e um grito estridente que encheu nossos ouvidos, de dor e medo. Na minha frente, algo começou a se manifestar, quando uma leve fumaça azul formou um corpo. No início parecia uma mulher bonita, mas à medida que se materializava um pouco mais e mais, sua forma começou a mudar, a se transformar, com pequenos detalhes que a faziam aterrorizante, como seu rosto ossudo, que era mais largo do que legalmente deveria ser, preso em uma expressão permanente de alegria delirante, olhos sem pálpebras, bem aberta e esbugalhada como se os olhos estivessem prestes a saltar de sua cabeça como doces, sua boca larga e escancarada, mostrando dentes irregulares pingando sangue, nenhum gotejamento de veneno, e seu corpo, que em um ponto de sua manifestação era uma linda mulher, agora era um amálgama de algo que lembrava vagamente um humano e um escorpião amassados. Suas mãos eram grandes o suficiente para segurar 5 bolas de basquete sem deixá-las cair, enquanto seus braços eram simplesmente tão magros que não havia como ela conseguir segurar aquelas mãos que estavam sofrendo fraturas. Infelizmente a biologia não se aplicava a isso. Imediatamente em estado de choque, dei um passo para trás, horrorizado. Com fome, ela gritou enquanto se virava lentamente para Annabeth e para mim, e eu não pude deixar de me perguntar o que em nome do Tártaro era isso. Não que eu pudesse usar minha cabeça agora, eu tive problemas para reprimir os arrepios que percorreram minha espinha. Garota sábia, que merda é essa? Lee gritou de preocupação. Eu não sei, Annabeth murmurou, dando alguns passos para trás. O amálgama gargalhou olhando para nós. Onde você está? Comida? O monstro questionou com uma expressão encantada e rápido como um raio. Sua mão anormalmente alongada disparou para frente e algo voou em minha direção, errando por meia polegada. Respirando fundo me virei para ver o projétil alojado diagonalmente no chão. A mulher aparentemente tinha a habilidade de atirar em ossos deliciosamente. A versão Percy Jackson de Kimimaro. Levando em consideração o quão rápido aquela coisa era, não há como evitarmos um tiro certeiro. Aquela merda que ela acabou de atirar foi mais rápida do que qualquer coisa que eu já vi, o que significa que uma luta direta não era a solução. Olhando para o monstro eu notei algo que o monstro era tão forte, porque ainda estávamos vivos. Não que eu reclame.
Mas com esse poder, ela poderia acabar conosco antes mesmo que tivéssemos a chance de sacar nossas armas. Estudando o monstro um pouco mais de perto, notei que seus olhos, enquanto assustadores e provocadores de pesadelos, eram brancos leitosos, e se eu tiver aprendi alguma coisa lendo ciência e mangá, é que o monstro era cego ou tinha um campo de visão de quase 360, mas considerando que ainda estávamos vivos, era a hora de testar a teoria cega, então. Respirando fundo, joguei uma pedra longe ou cuidadosamente agarrei do chão e joguei o mais longe que pude, e assim que a pedra fez algum som, o monstro imediatamente correu em direção ao som atirando projéteis nela, era isso, ela era meio escorpião o que significava. Ela tinha que ser meio cego. Claro, Annabeth disse percebendo, sem realmente vocalizar, graças a Deus ela tem cérebro e eu posso ler lábios. O que? Lee gritou sem fazer barulho, principalmente falando com as mãos. Ela é cega. Annabeth gritou de volta, sem fazer barulho. Comida? Está brincando comigo? O monstro gargalhou. Bom, eu quero me divertir com a comida, assim a comida sempre sabe melhor. Fiz um gesto para Annabeth e Lee se moverem. E fiz o mesmo, aparentemente, um pequeno passo alertou o monstro o suficiente. Aí, o monstro gritou de alegria, jogando outro projétil desta vez em Lee. Desta vez o projétil atingiu, mas não como pretendido, pois apenas arranhou Lee, que não disse nada. Então eu puxei meu arco e atirei nela, mas para meu grande pesar consternação a flecha quebrou com contato, mostrando que sua pele era resistente o suficiente para suportar nossas armas ou pelo. Menos minhas flechas, essa batalha seria impossível de vencer se eu não usasse magia, então decidi abraçar minha falha fatal e faça algo imprudente. Selb Rus Vorraden Ateban Raepstil, nisso um de seus projéteis perfurou minha perna, mas eu não parei meu encantamento, vendo isso ambos. Lee e Annabeth começaram a correr e gritar para me ganhar tempo. Edgnicrape Revop para Itzevai. Assim que terminei o encantamento, uma dor como nunca senti antes me deixou de joelhos com meus olhos, boca e olhos sangrando. Isso foi pior do que qualquer coisa que eu havia sentido no passado. 1.000.000 de vezes pior. Um lembrete cruel do que acontece ao lançar feitiços sem energia. Mas não é como se eu tivesse muita escolha. Era isso ou deixar a monstruosidade nos comer. E se eu morresse fazendo isso não seria tão ruim. Eu morreria nos meus termos. Fome. Como agora. O monstro rugiu, lançando seu ataque de ossos em todas as direções. Mas o que o monstro não sabia era que Lee e Annabeth estavam correndo pelas grandes pedras usando-as como cobertura, de forma bastante inteligente. Com dor, com minha visão neste ponto sendo apenas sombras, e os sons ao meu redor nada mais que tons abafados. Levantei-me apenas com minha vontade me apoiando e peguei meu arco e uma flecha de minha aljava, Artemis Apolo. Rezo para que vocês dois guiem minha flecha para que ela atinja meu alvo. Abençoe este tiro, murmurei enquanto atirava na sombra maior, esperando que fosse o monstro. Esperando que meu irmão guiasse meu tiro, considerando que era meu último por agora, e parece que sim, ou... Pelo menos tive sorte em atirar nele se o som abafado do monstro gritando de dor fosse alguma indicação. Meu movimento imprudente funcionou não tanto como uma falha agora. Nossas armas agora podiam perfurar sua pele, Annabeth. Lee, gritei caindo no chão mais uma vez. Ataque A, nossas armas funcionam agora. E quando senti meu corpo ficar dormente não pude deixar de rir. Isso foi o que vi na visão do oráculo, escuridão total. Então é isso que desanimador. Capítulo 19. À medida que a escuridão começou a me envolver lenta mais seguramente, eu podia ouvir Annabeth e Lee lutando por suas vidas enquanto me perguntava, seria isso? Meu destino era morrer como um tolo? Eu não aceito isso. Foda-se o oráculo, foda-se o destino. Não quero morrer, não estou pronto para morrer desta vez eu queria viver. Não vou deixar uma múmia me dizer onde vou morrer, eu disse com força enquanto abria os olhos com pura força de vontade, meu corpo implorando para parar de lutar, mas não, foda-se. Corpo também, eu queria viver e isso era definitivo. Não vou deixar uma múmia de segunda mão me dizer qual deveria ser o meu destino. Com minhas pernas tremendo de dor e minha visão embaçada, levantei-me do chão apesar de todas as probabilidades contra mim, tendo uma surpresa agradável quando fiz isso, porque do nada senti como meu corpo começou a se curar sozinho. Era um sentimento estranho, mas familiar. Muito inesperado, mas eu não iria reclamar. Embora isso não fizesse diferença nesta batalha, pois essa autocura não estava curando muito por enquanto. Estava apenas curando minha fadiga de mana magicamente incapacitante, que foi a principal razão pela qual eu estava segundos antes no chão. Então isso foi muito bem-vindo, mas no ritmo eu estava me recuperando. Demoraria muito para eu conseguir recuperar meu habilidades de lançamento. Então, com um suspiro, peguei meu arco do chão e me preparei para lutar, mas desta vez eu precisava pensar bem sobre isso. Por um lado, eu sabia que com o estado atual dos meus olhos eu nunca seria capaz de mirar no monstro corretamente de novo. Agora a longa distância eu era um risco. Tive que fazer o monstro vir até mim, mas antes de fazer isso, tive que ter certeza de que iria matá-lo. Enquanto tentava pensar em como matar o monstro, senti um som muito familiar flutuando ao meu redor, e instintivamente estendi minha mão sem saber por quê. O som era como o bater de asas de um corvo, mas ao mesmo tempo era soava como um livro cujas páginas estavam sendo viradas agressivamente. Era uma mistura de tons se eu tivesse que escolher alguma coisa. Ao tocar o que quer que estivesse pairando ao meu redor, senti meu corpo sugando algo, como uma fonte de energia que imediatamente tirou o cansaço. A segunda coisa que aconteceu foi que recuperei a visão. Em estado de choque, olhei imediatamente para o que estava tocando, vendo que era um livro. Meu livro de feitiços. O que ele estava fazendo aqui? Eu não sabia. E como minha mana estava se regenerando só de tocá-lo? Eu também não sabia, mas essas eram perguntas para depois. Esta foi uma surpresa bem-vinda, mas eu sabia que não duraria muito. Eu poderia de alguma forma dizer que o livro mal tinha o suficiente para me fazer voltar a 20% de carga de mana em termos de mana. Minha mão, isso foi.
Mas independentemente disso eu tive que agir rápido ou Annabeth e Lee morreriam. Antes de poder começar meu encantamento, senti algo vindo do livro. Uma mudança de energia para dizer algo. Pegando o livro para ver o que estava acontecendo, percebi que estava mudando. E antes que eu pudesse chegar a qualquer conclusão, o livro se abriu na minha frente e começou a apagar todo o conteúdo que havia dentro dele, deixando um novo título, com uma nova informação dentro. Capítulo 2 do livro da magia, artes demoníacas e encantamentos. Enquanto minha mente estava em estado de choque, o livro começou a virar as páginas, e com um brilho um tanto violento parou em uma página, que tinha apenas um feitiço. Eu chamo a escuridão para mim das profundezas da terra e do mar, dos males antigos não acordados, quebre aquele que não pode ser quebrado. Para a noite mais negra, eu prometo minha alma, esmago meu coração em carvão ardente para invocar um poder mortal para ver meu ódio inimigo devorado. Um feitiço de grande poder, mas de grande custo. Este feitiço não utiliza mana, nem qualquer energia terrena. O custo para usar este feitiço é o risco de ser corrompido pela energia escura do feitiço. Aquele feitiço que eu já tinha visto antes, no meu mundo, na televisão, em um desenho animado enquanto estava em uma das muitas clínicas que frequento. O que só poderia significar que este livro de alguma forma tinha conhecimento de vários universos em um nível mágico. Primeiro houve a magia que Zatanna exercia. Deixei isso passar pensando que talvez este mundo tivesse o mesmo tipo de magia que algum tipo de conexão cósmica, mas agora isso. Não havia mais dúvidas em minha mente de que Leto não me deu o livro, nem nenhum deus do panteão do Olimpo. Este livro era poderoso demais para que fosse esse o caso. Nenhum deus aqui daria a alguém tal arma. Bem, acho que o livro quer que eu mate o monstro com este feitiço específico. Suspirando, decidi tentar, sentindo-me um tanto corajoso. Eu chamo a escuridão para mim das profundezas da terra e do mar, dos males antigos que não foram despertados. Quebrem-o aquele que não pode ser quebrado. Na noite mais negra, eu prometo minha alma. Eu esmago meu coração em carvão ardente para invocar um poder mortal para ver meu inimigo de ódio ser devorado. Palavra por palavra, senti algo assustador se formando dentro de mim, com minhas mãos queimando em um manto escuro de escuridão. Mas tudo terminou quando o encantamento terminou. Toda a energia que eu havia invocado se transformou em uma esfera escura flutuando lenta mas seguramente na minha frente. E sem dar nenhum aviso começou a se moldar aos poucos até que um corvo tomou forma a partir da energia estranha. O animal escuro me encarou por um segundo sem demonstrar nenhuma emoção, mas cheiro avassalador de morte, e até mesmo embora fosse uma construção que eu criei com minhas próprias mãos, era genuinamente assustador, era como olhar para a própria morte, e eu sabia que um toque daquela coisa e nenhuma quantidade de vontade me recuperariam. Dando um grasnado assustadoramente aterrorizante, o corvo voou de sua posição original para o monstro, que imediatamente reagiu ao som que a construção fez e tentou atacá-lo, que foi o pior e último erro que o monstro cometeu, pois assim que isso aconteceu e o monstro fez contato com a energia, ela virou pó. Depois disso o monstro morreu, corri até meus companheiros que estavam no chão com falta de ar, eles estavam seguros e isso era tudo o que importava. Mas antes que eu pudesse me aproximar mais deles, senti uma nova dor invadir minha cabeça. Parecia que meu olho direito estava queimando, como se alguém tivesse arrancado meu olho com uma faca quente e derretida. Você está bem, Lee murmurou feliz, mas sua expressão se transformou em preocupação assim que viu meu rosto, seu olho. E daí? Eu perguntei quando a dor parou. Você precisa de um espelho. Não consigo descrevê-lo, Lee murmurou. O que você não pode? Ah, em nome da minha mãe, Annabeth murmurou, olhando para mim. Quase morri. 2 vezes, ganhei novos feitiços e novas consequências por usá-los. E provavelmente estava cego do olho direito agora. Ótimo dia. Adorei. Sim, eu estava sendo sarcástico. Mereço estar agora. Capítulo 20. Com a missão concluída, não nos restou mais nada a não ser voltar ao acampamento. Todos nós havíamos sofrido nessa missão. Annabeth teve algumas costelas quebradas. E Lee bem, ele teve uma hemorragia interna quanto a mim. Bem, eu perdi e ganhei mais, consideravelmente mais do que eles por perdas. Meu olho direito desapareceu. Bem, não desapareceu, mas eu estava cego agora. E eu só podia esperar que Apolo fosse capaz de curá-lo. Caso contrário, eu teria aprender a viver sem percepção de profundidade. Mas pelo lado positivo, sem o monstro estranho que matamos, eu agora estava recuperando minha mana bem rápido. Quanto tempo até você poder nos teletransportar? Annabeth perguntou com um sorriso fraco. Não muito, respondi com um sorriso. Eu não me sinto muito bem, Lee riu, tossindo sangue a cada 2 palavras. Acho que preciso tirar uma soneca. Me acorde quando chegar a hora de ir. Não morra comigo. É a primeira vez que sou babá de um dos meus sobrinhos. Eu ri. Haha, bem, você é o pior tio de todos os tempos, Lee riu. Depois de descansar por 1 hora, nos teletransportei para o acampamento, onde recebemos atendimento médico. No meu caso, assim que Kiron me viu ficou bravo, sabendo na hora que eu havia usado magia negra, dizendo que era por isso que eu estava cego de um olho agora, uma maldição que tirou minha visão de um olho, e pela forma como ele descreveu a natureza da maldição, era uma que apenas Hecate ou Apolo poderiam remover. Então eu fiz a única coisa que pude, e rezei para que Apolo viesse. Eu não queria ficar cego, então rezei, e no começo não obtive resposta, e estava prestes a desistir daquele caminho de cura, até que um bilhete apareceu na minha frente. Querido irmãozinho, parabéns pela missão. Agora, sobre sua maldição, não se preocupe encontre o medidor de preocupação no meio. Vou remover a maldição mais tarde hoje quando tiver tempo de ir para o acampamento sem o pai saber, mas preste atenção ao meu aviso. Se você cair nessa maldição novamente, não vou removê-la novamente, não porque quero lhe ensinar uma lição valiosa, mas porque não serei capaz de fazê-lo. Isso, a maldição é diferente de tudo que eu já vi.
Ela consome sua alma, é o câncer da magia, para colocar em termos humanos. Você basicamente tem muita sorte de ter a maldição em um ponto administrável e é por isso que posso removê-la, mas está se aproximando um estado em que não poderei fazer nada a respeito. Hecate pode saber mais sobre isso, mas quero mantê-la completamente fora desse assunto. Ela contaria ao pai imediatamente. E bem, eu não se você quiser pensar sobre isso. Estarei na sua cabana em cerca de 3 horas, por favor. Não use mais magia até então. A maldição é do tipo que corrompe mana, e se espalhará cada vez mais quanto mais magia você usar. Apenas sente. Se espere por mim. Uma maldição que ele, como Deus, não poderia remover 2 vezes. Definitivamente não vou usar esse feitiço nunca mais. Tudo bem, é hora de não fazer nada, suspirei ao entrar em minha cabine, me perguntando o que mais meu livro de magia tinha a oferecer. Que dia, e tudo para recuperar a porra de um tomo Colgate, quero dizer. Hecate jogou no mar, nem conheço a mulher e a odeio. Ponto de vista Apolo? Mamãe ia me matar. Adam não apenas ficou gravemente ferido e esteve perto de morrer mais de uma vez, e ainda por cima, meu irmãozinho recebeu uma maldição que realmente colocou sua ascendência em dúvida. Quero dizer, o que em nome do Tártaro era aquela maldição, na verdade? Agora que penso nisso, parecia algo saído direto do Tártaro, afinal, a natureza dessa doença mágica era sombria. Muito sombria, e eu vi escuridão, não assim. Nunca assim, na verdade, o melhor termo que encontrei para descrever tal anomalia foi compará-lo a um câncer mágico, ou HIV mágico. A maldição era passiva e agressiva, aderindo ao seu âmago em nível molecular, mas não se espalhando além do ponto que já havia assumido, não. Essa maldição não se espalhou normalmente, esta se espalhou em um nível mais complexo, esperando que meu irmão usasse magia para se espalhar cada vez mais por seu sistema para o ponto de não retorno. Ele realmente conseguiu isso com o feitiço que lançou? Artemis perguntou, chocado que um semideus pudesse se amaldiçoar em um nível que só um deus poderia. Sim, aparentemente o feitiço foi o mais sombrio possível. Balancei a cabeça, me perguntando se minha mãe teria gerado um filho do Tártaro. Você acha que ele é filho do Tártaro? Eu acho que não, caso contrário ele seria Deus, ou pelo menos imortal. E ele não é, respondeu Artemis, mas estava claro que ela também estava questionando quem o gerou. Ele tinha poderes que não deveria ter, e acesso a artes das trevas às quais nem mesmo os deuses tinham acesso. Mamãe controla tudo relacionado ao parto, inclusive se o bebê é imortal ou não, talvez. Ela fez isso. Suspirei, é que não consigo entender, a magia dele está muito além do que os filhos de Hecate podem fazer, e agora ele tem maldições que só poderiam vir daqueles do reino do Tártaro ou do Érebo. Seu pai não pode ser humano, pelo menos disso eu tenho certeza. Devíamos perguntar à mãe se ele tem algum relacionamento com os primordiais, mesmo um pai distante irá matá-lo. Devemos perguntar à mãe quem é o pai dele, disse Artemis com resolução. Se a situação for difícil, eu vou apenas transforme-o em uma mulher. O pai nunca o encontrará. Não vamos tão longe, bufei, imaginando Adam como uma caçadora, tenho certeza de que podemos manter o pai ocupado, especialmente com o novo filho de Poseidon entrando em jogo em breve. Assim, aquele garoto, Artemis suspirou muito bem, mas independentemente disso, devemos descobrir quem é o pai dele, antes que o pai comece a fazer suposições. Se tivermos sorte, o pai dele será um deus menor, como Thanatos. Esperemos que seja isso, eu balancei a cabeça, qualquer coisa acima disso na escala de poder, e nada impediria meu pai de atacar Adam. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.